1 Coríntios capítulo 12, versículos 10 e 11. Os irmãos que encontraram, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: e a outro, a operação de milagres, que é o que nós encerramos na semana passada. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E os que podem, digam amém. Muito obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Apenas para nós nos situarmos aqui no assunto, os irmãos devem se lembrar que na semana passada nós tratamos sobre 3 dons específicos. O primeiro, o dom da fé, depois o dom de curar, ou os dons de curar, e os irmãos devem se lembrar de que está no plural, e o de operar maravilhas. Esses 3 dons, ou como nós temos destacado, essas 3 manifestações, isto é, essas 3 formas do Espírito de Deus atuar no meio da igreja, quando esta se reúne, esses dons ou essas manifestações têm sido chamadas de dons do poder ou de poder sobrenatural. Os irmãos devem se lembrar daquela divisão em 3 partes dos dons. No caso aqui, esses dons que nós tratamos na semana passada são os chamados dons de poder sobrenatural. E é interessante porque Paulo, ele começa tratando sobre aqueles 2 dons, que é o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra da ciência. Em seguida ele começa a tratar sobre esses dons de poder sobrenatural. E agora, depois de falar sobre esses dons de poder sobrenatural, ele retorna a falar, ou ele torna, melhor dizendo, ele torna a falar sobre dons de manifestações verbais. Então percebam que, se você fizer uma linha comparativa, Paulo ele fala muito mais sobre aspectos de palavras, aspectos verbais, do que propriamente dito de sinais, prodígios, maravilhas. É claro que a fé tem o seu papel, o dom da fé, os dons de curar e também o dom de operação de maravilhas tem o seu devido lugar. No entanto, Paulo ele dá uma ênfase, pelo menos aqui, ele dá uma ênfase maior ainda nos dons de manifestações verbais. Para nós nos lembrarmos, lembrem-se que o dom da fé, ele tem a ver com o meio pelo qual o crente ele é capacitado a ter poder da parte de Deus para viver coisas extraordinárias. Já os dons de curar, ele também dá ao crente, naquele momento, em um dado momento. Lembrem-se que não é permanente. E lembre-se que eu dei o exemplo de Paulo, que Paulo não teve condições de determinar a sua própria cura, ele não teve condições de determinar a cura de Timóteo. Então esses dons de curar, eles são dons que se manifestam em um dado momento para uma finalidade específica. E geralmente esses dons, eles se manifestam na intenção de Deus chamar a atenção do povo para ouvir o Evangelho. Nunca na história bíblica você verá Deus dando ênfase final ao milagre. O milagre nunca é o objetivo final. O objetivo final é sempre a propagação do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê.
os sinais, os prodígios, as maravilhas, são meios pelos quais as pessoas são atraídas e são tomadas para ouvirem a palavra de Deus. Então, os dons de curar é esta manifestação para curas das mais variadas enfermidades e moléstias no corpo. E depois o dom de operação de maravilhas, que envolve o dom da cura, mas que envolve aí outros aspectos, incluindo inclusive aí a expulsão de demônios e outras maravilhas. E aí quando Paulo retoma aos dons de menores hoje sobre isso, mas é interessante que Paulo, ele coloca, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele coloca o dom ou a manifestação de discernimento de espíritos logo após o dom da profecia. E isso aqui é preciso que nós tenhamos em mente, que Paulo não coloca o discernimento de espíritos em outro lugar, senão logo após ele mencionar o dom da profecia. Então ele começa falando sobre a profecia. Em segundo lugar, ele fala sobre o discernimento de espíritos. Em terceiro lugar, ele fala sobre variedade de línguas. E ele termina essa sequência falando sobre a interpretação de línguas. Então, nesses dons, ao retomar sobre os dons de manifestações verbais, ele fala desses 4 tipos de dons: profecia, discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como hoje nós vamos trabalhar a questão do dom da profecia, alguns pontos precisam ser levados em consideração. Primeiro, você não consegue entender o que Paulo está tratando sobre dom de profecia se você não levar em conta o que ele trata no capítulo posterior. Isto é, o que ele vai abordar no capítulo 14. Porque no capítulo de número 12, no capítulo 14, porque quando ele trata no capítulo 12 sobre profecia, ele não entra em detalhes, ele apenas menciona, ele apenas diz e deixa claro a existência desta manifestação, a possibilidade, e esta é uma palavra fundamental, a possibilidade não é uma regra. Você não pode aferir a saúde espiritual de uma igreja pela quantidade de profecias que ela tem, porque a profecia não é uma regra, a profecia é uma exceção, ela é uma intervenção de Deus, ela é uma manifestação do Espírito. A regra é a palavra exposta, a regra é o ensino da palavra. Agora é claro que se em um dado momento Deus quiser se manifestar por meio da profecia, ele tem liberdade, porque afinal a igreja é dele e ele sabe do que a igreja de fato precisa naquele momento. Agora, Paulo ele apenas menciona, e ele menciona apenas a expressão dom de profecia, isto é, existe, é possível, mas a explicação maior, ela vem no capítulo 14 e em outros textos que nós vamos observar ao longo de nossa meditação. Agora, é interessante porque Paulo ele abre essa sequência sobre manifestações verbais, falando do dom da profecia. E parece, quando você estuda a forma de Paulo escrever, quando você começa a entender como Paulo ele se propunha a discorrer os assuntos, você percebe que Paulo está preparando o caminho para que ele conclua o seu assunto, tratando sobre o dom de línguas, que parece que era o grande problema na igreja em Corinto, que era a administração dos dons espirituais
em especial o uso do dom ou da manifestação da variedade de línguas. Agora, veja que a presença da profecia, ela é bem difundida em todas as religiões antigas. Preste atenção nisso aqui para você não me interpretar mal. Observe que se você estudar, por exemplo, uma área do conhecimento, ciências da religião, e a grande diferença da ciência da religião para a teologia, é que a ciência da religião, ela estuda as religiões, a partir das religiões para a Bíblia. E a teologia estuda todas as demais coisas a partir da Bíblia. Então, o ponto de partida da teologia é as Escrituras, enquanto da ciência da religião são todas as religiões. Se você estudar sobre as religiões, principalmente as da antiguidade, a presença da profecia, ela era comum. Então, por exemplo, se você estudar o que predominava na cidade de Éfeso, que era ali o templo da deusa Diana, ou da deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade. Se você estudar, primeiro que você fica assustado com a liturgia, e depois que você vai perceber que na liturgia do culto a esta deusa, existiam os profetas. Não vai longe. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vê Elias afrontando os profetas de Baal. Então, a presença do profeta, a figura do profeta e a figura da profecia são figuras presentes na religião da antiguidade. Mais uma razão para nós não medirmos uma espiritualidade saudável por meio de profecia, por meio de profeta. Então, uma igreja saudável não é uma igreja que tem muita profecia, não é uma igreja que tem muito profeta. Pelo contrário, uma igreja saudável é sim uma igreja que tem profecia, mas que a profecia é aferida pela palavra e é confirmada pela palavra. Pode profetizar, primeiro, contanto que seja de Deus, e segundo, que esteja em conformidade com a verdade da palavra de Deus, porque esta palavra que é a infalível e inerrante palavra de Deus. Se você concorda com isso, diga glória a Deus. Então, é bom que se diga que nas religiões antigas, você tem a figura de profetas. E aí quando você olha para a história de vida do judaísmo, você também tem os profetas. E não é que Deus segue o curso do mundo. Não. É que Satanás imita a forma de Deus. E aí eu não adianta. Daí a necessidade do dom de discernimento de espíritos. É por isso que Paulo, logo em seguida, coloca o discernimento de espíritos. Por quê? Preste atenção nisso. Não se engane. Não é com 3 pulinhos, com mudar da voz, que você vai ser enganado. Porque parece que fez isso já é de Deus. Então, a figura do profeta é importante? É. A profecia é importante? É. Paulo mesmo orienta a igreja em Tessalônica a respeito do perigo de se acabar a profecia no meio do povo. Porém, preste atenção nisso, porém você não pode aferir a saúde da igreja pela presença de profetas. Por isso Paulo ele deixa claro, e ele está trabalhando isso porque a igreja é influenciada por isso. Afinal, a igreja em Corinto está inserida em um contexto de religiões pagãs, que tem os seus profetas. E agora, por influência inclusive do judaísmo, então lá tem profeta, aqui tem profeta, a tentação é o quê? É tudo a mesma coisa. Não é.
Daí a necessidade do discernimento. E dentro do conceito judaico e de Paulo, quem era o profeta? O profeta era alguém que falava ao povo de Deus, sob a inspiração do Espírito de Deus. Por revelação ele anunciava duas coisas. Primeiro, ele anunciava juízo. Segundo, ele anunciava a salvação. Então observe bem, Paulo, quando fala sobre profecia, ele tem esta influência. É evidente que ele tem. A ideia que os judeus têm de profeta, qual é a ideia que ele tem de profeta? A ideia é de que ali está um representante de Deus, alguém que fala em nome de Deus, alguém que fala ao povo de Deus. Em outras palavras, alguém que esteve na presença de Deus. Um outro aspecto importante, e aí aqui é importante destacar, é que embora os profetas, nem todos, ou a maioria deles, não foi aceita pelo povo, mas a mensagem foi bem compreendida. Então, deixa eu tentar dizer de outra forma. Por exemplo, Jeremias, ele só foi reconhecido profeta pelos judeus cerca de 700 anos depois. Ele morreu sem ser considerado profeta genuíno. Porém, a mensagem que ele transmitiu, ela foi clara. O povo entendeu. E os profetas não têm problema. Vocês querem me rejeitar? Rejeitem. Porque não é a mim que vocês têm que receber. O que vocês precisam receber é a palavra. Tanto que depois ele morreu, outras gerações apareceram e eles tiveram que reconhecer não só Jeremias, mas aquilo que ele profetizou. Então eles eram claros. Então profecia tem que ser clara. Esse negócio de profecia que você tem que ficar tentando descobrir o enigma. Fala e você não entende nada. Não, é porque é mistério. Não existe esse negócio de mistério. Se é profecia, tem que ser claro. Tem que ter clareza. Tem que ter base bíblica. Tem que honrar a Deus. Tem que glorificar a Deus acima de qualquer coisa. E a base é sempre a palavra de Deus. Então, uma outra coisa. A palavra profética, ela tinha um aspecto, um elemento futurista. Daí a razão pela qual os profetas eles passaram a ser chamados de vaticinadores. Porque eles falavam do futuro. Mas não era só isso também. Porque uma outra coisa que se pensa de forma equivocada sobre os profetas é de que profeta só fala do futuro. Não. Já viu essas profecias meio que é subjetivo. Estou contigo. Eu já sei, meu irmão. Isso aí que você está passando. O que, meu irmão? O que eu estou passando? Isso. Isso o quê? Isso mesmo. Os negócios. Esse negócio aí, Deus vai te dar vitória. Que negócio, meu irmão? É isso aí mesmo que você está pensando. E o que eu estou pensando? Eu não sei, mas é isso. Então, a profecia, ela não tinha só um aspecto futurista. Ela tinha, sim, um aspecto do futuro, mas ela também servia para advertir. Ela servia para chamar o povo. Ela servia para despertar o povo. Um profeta, quando se levanta, ele se levanta para que o povo se renda diante de Deus, conheça a glória de Deus,
reconheça os seus próprios pecados, e se arrependa dos seus pecados, e clame por um reavivamento para a sua geração. Ou seja, nós vamos observar daqui a pouco quais são os objetivos da profecia. No Novo Testamento, os objetivos são os mesmos do Antigo: edificar, exortar e consolar. Se você olhar para o Antigo Testamento, a profecia seguia nessa direção. Essa história de que o profeta prevê o futuro, e aí quando se cumpre, todo mundo aplaude o profeta. Eu não posso aceitar isso, porque parece que é adivinho. Profeta não é adivinho. Profeta é alguém que fala em nome de Deus. E quando é Deus falando pelo profeta, quando de fato se cumpre, as pessoas não ovacionam o profeta, eles glorificam a Deus, porque a mensagem ela vem de Deus para o povo. Agora, e no Novo Testamento? Com o derramamento do Espírito, no final, no que é chamado final dos tempos, se puder projetar aí, por favor, Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 30. Olha lá: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Isso aqui é a promessa. No Novo Testamento, quando isto se cumpre, a profecia, ela se tornou não somente um fenômeno renovado, porque está aí a promessa. A promessa diz, olha, a profecia diz: quando o Espírito descer, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quando o Espírito desce, é como se o dom da profecia, ou a profecia, tomasse uma nova forma, no sentido de foi renovado. Mas não só isso. Agora não é só um ou outro que pode ser usado. Agora a ideia é: esta é uma manifestação que pode ocorrer por todos os servos de Deus. Já não há mais aquele, ele é o profeta, ela é a profetisa. Respeita porque chegou o profeta, bate continência porque chegou o profeta. Não, agora Deus pode usar uma criança, agora Ele pode usar um simples servo, uma simples serva. Todos nós estamos debaixo dessa promessa. E quer ver que é verdade? Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Aí já é Pedro explicando, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E aí ele diz, não é isso que foi dito? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias. E eles farão o quê? Profetizarão. Oh, glória a Deus. Pedro está dizendo, isso se cumpriu hoje. O Espírito foi derramado sobre todos nós. E agora não é mais uma figura, não é mais uma pessoa, não é mais uma casta especial. Não, agora está disponível. Ele pode usar a quem Ele quiser. Quer ver que isso é verdade?
isso se harmoniza com outras passagens. Vamos ler. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 ao 22. Vamos ler juntos? Eu vou contar até 3 e vamos ler. 1, 2, 3. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha agora, Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12 e 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Paulo está dizendo, se é profecia, ou seja, é possível, é para hoje. Há esse dom disponível, não para a igreja, disponível para Deus. Porque quem saca disso para usar, não somos nós. Isso aí não é disponível para a igreja. Porque não é a igreja que determina, hoje vai ter profecia. Vamos lá no culto, porque lá aquele culto tem profecia. Vamos lá no monte lá, porque lá todo mundo tem mensagem profética. Vamos lá no monte, porque lá o negócio pega. É só lá que pega. É engraçado porque lá pega, aqui não pega. Sobe no monte, pega. Sobe no monte, todo mundo tem profecia. Aí chega na igreja, não tem profecia. Profetiza aqui para eu ver. Fala aqui para a gente ver. Pastor, pode ir no monte? Meu irmão, você pode orar onde você quiser. Eu não vou pedir você de orar onde quer que seja. Agora eu não entendo que precisa desse lugar para manifestar alguma coisa. Porque se não tiver, não manifesta. Então não sou eu. Não, tem um culto aí. Que culto? Não é um culto. Onde é? Na igreja se congrega? Não é bem assim. É um meio clandestino. É um, entendeu? Tá, e o que acontece lá? Não, você não tem ideia. Não tem quem vá lá para não sair com uma mensagem. Aqui também não. Aqui quem vem sai com mensagem. E é de uma vez só. Não precisa individual, não. O que eu estou tentando dizer é que os dons, inclusive o da profecia, ele não está à disposição da igreja. Porque às vezes falam isso, né? Os dons estão disponíveis para você. Pega e usa. Não é assim, não. Quem dá é o Senhor. Ele é quem dá segundo a necessidade. Dentre esses dons está o da profecia. Se Ele quiser te tomar, se for de Deus, fique à vontade, porque aqui Ele tem liberdade para falar. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz do Senhor, diga glória a Deus. Quando você lê Romanos, Bruno, dá retorno aqui para mim que eu estou quase morrendo, meu irmão. Romanos capítulo 14. Quando você lê Romanos capítulo 14, você observa que a profecia são o quê? São mensagens espontâneas. São mensagens inspiradas pelo Espírito. E volto ao assunto. Mensagens inteligíveis. Deus falou comigo lá. O quê? Não sei. Mas Ele falou. Sério? Foi profundo, hein? Foi tão profundo que nem entendeu. Não, só pode estar brincando comigo. Não, pastor. É demais. Ô, meu irmão, essa fase já passou. Então essas mensagens são espontâneas. Essas mensagens são inspiradas. Elas são inteligíveis.
elas são entregues de forma oral na assembleia reunida. Na assembleia reunida. E tem o objetivo de quê? Primeiro, edificar e encorajar pessoas. É claro, há pessoas que são chamadas de profetas. Lá vai o profeta, ó o profeta. Pastor, o que o senhor acha disso? Não, você quer chamar. Se é ou não, é uma outra questão. Porque o fato de eu profetizar não significa que eu seja profeta. Que não profeta. É por quê? Porque profetizou. Bom, se você quer carinhosamente e respeitosamente chamar, tudo bem. E claro, na própria Bíblia você tem ali algumas expressões, profetas, doutores. Atos 13 mesmo fala que na igreja em Antioquia havia o quê? Profetas e doutores. A questão é, aqueles profetas eram profetas porque profetizavam esporadicamente, ou porque eles são aqueles profetas de Efésios 4. Porque há uma distinção entre o dom da profecia e aquele que tem o dom ministerial de profeta. Um se manifesta esporadicamente, de acordo com a necessidade do momento. O outro, eu poderia dizer, que é basicamente permanente, que é aquele que aponta o erro doutrinário. Porque todos os dons ministeriais de Efésios 4 estão relacionados à palavra. Apóstolo, aquele que prega onde ninguém pregou. Porque hoje tem um monte de apóstolo por aí, mas tudo na Celso Garcia. Tudo lá. Tá todo mundo lá. Lá é o concílio dos apóstolos. A FAESP está lá também, mas lá não tem apóstolo não. Mas está tudo lá, meu. Apóstolo aqui, apóstolo lá, ali. Apóstolo bíblico é aquele que prega onde ninguém pregou. O profeta é aquele que aponta o erro doutrinário e dá a saída. O evangelista é aquele que prega a palavra para a salvação. O pastor é aquele que apacenta pela palavra quem o evangelista ganhou. E o mestre é aquele que ensina a verdade para o povo se firmar na verdade da palavra. Então, os 5 dons ministeriais estão relacionados à palavra. Daí o profeta, que é aquele que aponta o erro doutrinário. Ele chega para o pastor e aponta. Mas também não é só o erro, porque tem uns que é bom para apontar erro. É, pastor, estou vendo um negócio aí, está aí a solução. Não, eu não tenho a solução. Se não tem a solução, você vai falar do problema? Não, profeta, porque profeta ele aponta o erro e aponta a solução. Agora, o dom da profecia, ele não é um dom que eu tenho. Eu tenho, está em mim e ninguém. Não, o dom da profecia, Deus pode manifestar assim de repente. Usando quem? Quem Ele quiser. Na hora que Ele quiser. Se há necessidade, o dono da igreja, o dono dos crentes, Ele usa da maneira e na hora que Ele desejar. Quer ver? Que é para satisfazer necessidades específicas. Vamos lá, alguns versículos. 2 Coríntios capítulo 14 e versículo 1. 2 Coríntios 14 e 1. Olha lá.
E essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Agora vamos lá, Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 1 Tessalonicenses 5 e 20, que nós já lemos. Mas vamos ler então outro. 1 Timóteo 1 e 18. 1 Timóteo 1 e 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Veja, haviam profecias sobre a vida de Timóteo. Então existe profecia. Deus pode usar alguém e te entregar uma mensagem para uma necessidade específica. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 4 e 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por, vai lá, dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então não tem profecia clandestina. A profecia é conhecida do ministério. Eu vou repetir. A profecia é conhecida do ministério, está lá. Todos nós sabíamos. Deus falou e toda a igreja sabia. E o ministério identificou a verdade e confirmou isso, impondo as mãos diante da igreja. Deus tem liberdade para falar entre nós. Eu vou repetir, Deus tem liberdade para falar entre nós. Mas o que é o dom de profecia? É um dom singular, selecionado para desvendar a vontade secreta de Deus. Então, nesse caso, aquele que profetiza, ele assume um papel de quê? Um mensageiro. Eu vou ter cuidado de falar aqui, porque não é que ele é um mediador, por favor. Não é que ele assume o lugar de Cristo, por favor. Mas ele entra entre Deus e o povo. Ele é aquele que conhece por revelação, por iluminação, por ação do Espírito. Ele conhece a vontade de Deus. Ele se coloca entre Deus e o homem. E ele comunica a vontade de Deus aos homens. Então quem profetiza tem que entender: eu estou transmitindo uma mensagem de Deus. Esse Deus que é santo, esse Deus que é puro, esse Deus que é todo poderoso, Ele está me usando para transmitir a sua vontade ao seu povo. É um dom especial que exorta, capacita certas pessoas a transmitir revelações de Deus à sua igreja. Eu fui criado num ambiente assim. Eu me lembro, não sei se alguém vai lembrar, o senhor acho que vai. Quando a ceia, ela era tomada, o cálice, num cálice único. Falou, meu Deus, por quê? Era assim. Era um só para todos. E tinha que controlar, porque tem uns que, Aí o diácono vinha com um paninho, o lencinho limpava. O problema é que ia renovando ali, não é mesmo? Mas era assim, ou não era? Era. E eu era criança, então fui livre disso, mas eu via. E por incrível que pareça, eu achava bonito. Aquilo para mim era bonito. E eu me lembro que numa ceia,
Deus tomou meu pastor em profecia e disse: não toque no meu sangue, porque se tocares, eu farei contigo o que faço com esse cálice agora. E sem que ninguém tocasse, o cálice quebrou. Então eu fui criado em um ambiente marcado por profecias, que eram verdadeiras revelações de Deus a respeito de situações na igreja. E vamos lá, nós estamos precisando que Deus nos visite de novo. Nós estamos precisando que Deus se manifeste por dons espirituais para resgatar em nós o temor a Deus, o temor à sua santidade. Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor nessa noite. A profecia, por isso Paulo diz: não desprezeis a profecia. E não vem dizer que é a palavra. Claro que é a palavra. Porque a profecia tem que ser de acordo com a palavra. Agora, Paulo está dizendo do dom de profecia. Porque quando ele fala a Timóteo, onde é que está na Bíblia Deus falando do ministério de Timóteo? Procura aí, lá em Daniel, Isaías. Mas Paulo diz: o seu ministério é fruto de profecia. Ou não disse? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Onde é que está escrito? Não está. Mas existe. Existe o dom da profecia. É claro que não é essa bagunça que está por aí. É claro que não é esse negócio a todo direito. Não, é com regra, é com ordem. Mas Deus, Ele pode usar alguém em profecia. Não vamos cair nos extremos. Deus fala de qualquer jeito. Não fala não. Não, o negócio não é não. Pode virar no avesso, pode não. Não barre o espírito. Vou dizer aqui. O Espírito de Deus não quebra regras e princípios morais e de ética para falar com a igreja. Ele não precisa quebrar regra. Ele fala. Ele fala. E quando ele fala, a igreja sabe que é ele falando. Mas a igreja sabe, porque a igreja tem o Espírito de Deus. Vai lá. O que é que diz a nossa declaração de fé? Estão criticando aí, né? Falando que agora a Assembleia de Deus está falando de declaração de fé. E não é para falar, não? Quando não falava é porque não falava. Agora fala é porque está falando. É para fazer o quê? O que é que diz? Está aqui, ó. A nossa declaração de fé. Vou ler. Olha o que diz sobre o dom da profecia. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com seres humanos, dentre eles o dom de profecia. Olha como é bonito e ordeiro. Como manifestação momentânea. O culto hoje não foi bom, porque não teve profecia. O que foi, meu irmão? Não, eu tenho que ir lá. Por quê? Lá eu tenho certeza que vai ter. Vai ter o quê, meu irmão? Então, uma mensagem, né, profética. Esses dias eu conversei com uma pessoa, estava lá em dúvida sobre uma coisa muito particular. Aí a incapacidade dele decidir fez ele dizer assim: se Deus falasse,
Como? Profecia? Sim ou não? O que é, meu irmão? Você quer voltar para a época do Urim e Tumim? Você não é capaz de ter uma espiritualidade para entender o caminho de Deus para você? A porta está aberta. O Urim e Tumim já passou. Mas vamos lá. Momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado do Espírito Santo. O seu objetivo é a edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Por meio desse dom, o Senhor continua comunicando-se com seus servos e servas de forma individual. Mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade, como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Está aqui. Então, às vezes, nós somos acusados de uma coisa que não é verdade. Não, os pentecostais vale tudo. Vale não. Não, os pentecostais têm a profecia como palavra final. Tem não. Está aqui. Está aqui, é documento. Eu repito. Mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade, como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Por quê? Porque é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito, sendo inclusive passível de julgamento. Ou seja, profecia tem que ser julgada. Então esse negócio, Deus falou, está falado. Não, meu irmão, Deus falou, está falado coisa nenhuma. Vamos julgar. E qual é o critério? A palavra. O senhor está bravo? Estou começando. Ainda bem que está acabando. 1 Coríntios 14, 29. Pode colocar aí, por favor? 1 Coríntios 14, 29. 1 Coríntios 14, 29. Aí eu vou ficar bravo. Vai lá. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros fazem o quê? Julguem. Não, Deus falou, você não tem direito de julgar. Eu tenho não só o direito, como eu tenho o dever. Não, mas foi Deus que falou, vamos ver se foi. Está com medo de quê? Vamos para a palavra. Não tem problema não. Eu sei que essas coisas desanimam. Era melhor falar, não, todo mundo profetiza, tudo é de Deus, tudo é maravilha. Vamos agora tocar um hino e vamos buscar aqui. Não. Deus é um Deus de ordem. E a última palavra não é de quem tem dom de profecia. A última palavra é a palavra de Deus. E outra. Além de ainda é a declaração de fé. Além de o espírito do profeta estar sujeito ao profeta. Está lá. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aí o desavisado fala, o Espírito de Deus não está sujeito a profeta. Não, mas não é isso mesmo que está dizendo. O Espírito de Deus não está mesmo, não. O que Paulo diz não é o Espírito de Deus. E Espírito está com E minúsculo ainda. O Espírito do profeta. Não, pastor, é que quando Deus me toma, eu não vejo mais nada. Como assim, meu irmão? Mas é poderoso demais. Pastor, toda vez é assim. É assim como... eu perco o rumo. Não, meu irmão, você não perde o rumo, não. Você está com problema. Eu já perdi o rumo nessas coisas. Mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu tocava na banda. De verdade, tinha hora lá que eu pegava o instrumento e saía correndo no meio da igreja com o instrumento. Agora, meu irmão, não estou correndo por mais nada.
E nem por isso eu sou menos espiritual. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem, eu faço coisas de homem. E é para isso que tem culto de ensino. E é por isso que tem gente que foge daqui. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo alegria, amém. Eu estou com vontade de correr, amém, pode correr, meu irmão. Agora não vem me dizer que o Espírito de Deus tomou a sua razão. Não, quando o Espírito me toma para profetizar, eu não ligo se é homem, se é mulher, tem que ligar sim. Se eu sou homem e vou profetizar para a mulher, eu tenho que levar isso em consideração. Eu não vou abraçar uma irmã. Vem cá que eu vou te abraçar porque eu estou com a mensagem de Deus. Não, eu não vou te abraçar nem com mensagem, nem sem mensagem. Abraçar, eu abraço minha esposa e minha mãe. Irmã, eu cumprimento aqui. Pai do Senhor, irmã. Se é casado, o marido dela que abrace ela. E para entregar a profecia, não abraço também não. Se é irmã, abraça. A irmã, abraça, irmão. Chora, molha o vestido dela com lágrima. Agora, irmão, não. Irmão, abraça irmão. Profetiza para irmão. Põe a mão em irmão. Porque o Espírito de Deus não é espírito de baderna. O Espírito de Deus é espírito de ordem, de decência. Mas Ele tem liberdade de falar entre nós. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Vamos estar em pé para orarmos e agradecermos a Deus por esta palavra. Eu convido aqui o pastor Assuero para nos conduzir nesta oração, pedindo inclusive para que Deus tenha liberdade de usar quem Ele desejar, inclusive em profecia. Você crê que Deus pode falar conosco em profecia? Diga amém.